E o sexto e último ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores são aspectos, digamos, operacionais, propriamente ditos. Né? Eu não estou me referindo aqui aos aspectos do processo administrativo tributário, né? Próprio que eu já mencionei em cima, mas aspectos operacionais mesmo. Né? E isso daí cai com uma violência gigantesca na mão dos advogados tributaristas, dos juristas, uma vez que tudo isto é de uma complexidade e agride de tal forma a nossa tradição, que, bem ou mal, conseguiu sobreviver desde a década de 1965, como disse, nos levou a momentos de extrema pujança econômica, como também nos levou a momentos, ou não propriamente por causa do sistema tributário, mas passou por momentos de perda de dinamismo econômico. Esse sistema tributário simplesmente está sendo descartado sumariamente, sem qualquer consideração da engenharia jurídica que foi feita no Brasil a partir do sistema federativo complexo que nós temos. Portanto, não se deve atribuir ao sistema jurídico, o jurídico tributário, o nosso manicômio tributário, mas sim a causa primária dessa complexidade, que é esta nossa federação sui generis tripartite. Eu, parafraseando o professor Kiyoshi, nosso amigo Kiyoshi, eu diria que nós vamos sair na categoria do inferno do Dante, nós, quem sabe, possamos sair do sétimo círculo do inferno e cair para o quarto círculo, para o terceiro círculo, jamais chegaremos ao purgatório, ainda há quem diga que seremos lançados no purgatório, que são esse período de 7 anos, mas nós, de fato, estamos vivendo, quem sabe, um regime com um pouco menos de complexidade operacional do que nós temos hoje, não por força do sistema tributário, mas por força do nosso sistema federativo, quem sabe com um pouco menos de complexidade, mas mesmo assim ainda será um inferno, como eu disse, quem sabe do terceiro ou do quarto ciclo do inferno de Dante. Não deixamos o sétimo ciclo para o paraíso, como querem fazer os gestores desse modelo. Essas são, como eu disse, as observações que eu fiz, né? Que eu acho que estão um pouco ultrapassadas do ponto de vista do debate. Porque tudo isso que eu mencionei, eu já perdi nesse debate. A sociedade brasileira optou, e nós sabemos, o professor Kiyoshi mencionou os mecanismos de aprovação da reforma tributária, o assodamento, a pressa, a pouca discussão, a exclusão da academia, a exclusão do contribuinte. Essa reforma tributária foi feita por entes governamentais para atender ao governo federal, estados e municípios. Pouca participação teve o contribuinte, a empresa. Pouca participação ou nenhuma teve a academia. Enfim, é um sistema tributário, portanto, que passou de uma maneira absolutamente assodada, sem desconhecimento, sem discussão mais ampla, com os instrumentos que nós conhecemos, emenda para cá, liberação de recursos para lá, são comprometimentos, inclusive, de regras do regimento do Parlamento Nacional que exige interstício entre primeira e segunda votações, exige relatórios consolidados para discussão plena. Nada disso foi feito, tudo foi passado por cima e, consequentemente, nós tivemos uma emenda constitucional que, como eu disse, já consolidou esses 6 pontos que eu levantei aqui. Esses seis focos, fontes de enormes preocupações que eu tenho, já fazem parte do nosso marco constitucional. Já perdemos. Quem sabe agora, na fase da sua regulamentação, possamos corrigir alguns dos excessos, ou, quem sabe, até estimular algum corajoso parlamentar que proponha PECs, que corrijam impactos identificados
nessa PEC. E, por exemplo, no Senado existe uma PEC, chamada PEC do Emprego, que aborda a reforma tributária e que corrige, ou pelo menos complementa, muitas das coisas que estão equivocadamente consolidadas na emenda constitucional 132. Quem sabe não seria o caso de começarmos a resgatar essas propostas. A proposta do senador Oriovisto, da PEC 46, a proposta da PEC do Emprego, que é a PEC 32, se não me engano, que está no Senado, e assim nós possamos corrigir, não só na sua regulamentação, mas também na sua origem, alguns dos defeitos que são identificados. Mas esses pontos aqui, como eu disse, já fazem parte do nosso marco constitucional.